Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aqui no programa Para o Ímpar. Hoje estamos em festa aqui na Ela TV. Essa TV é feita com o seu olhar, feita a quatro mãos. Já está no seu dia a dia, esses programas que tem um tempinho, que cabe na sua agenda. Lembrando que sempre deixa aqui os seus comentários, que esse programa não termina nunca, né? Você pergunta, a gente responde, os nossos convidados respondem. E hoje é um dia de festa, por quê? Porque do programa Par ou Ímpar, pela primeira vez estamos trazendo um par, uma dupla de mulheres maravilhosas que vem fazendo a história aqui no nosso país de uma forma muito carinhosa, porque elas são herdeiras também de um par, um casal muito talentoso, dona Anissete Bruno e senhor Paulo Goulart. Nós temos a honra de abrir as cortinas hoje, aqui no Par ou Ímpar, com elas, a filha e a neta, Nissete, Bruno e Paulo Goulart, bem representados por Bárbara Bruno e Vanessa Goulart. Alegria, Edu! Que felicidade poder estar aqui, de verdade. Que felicidade e que honra, né? Porque a Vanessa é minha amiga tão querida. Eu tive o privilégio, na verdade, de fazer uma novela com vocês, do Lauro César Muniz, maravilhoso. Nós fizemos Cidadão Brasileiro, então Chaide, Cleonice, Julieta, e agora aqui, né, pela Ela TV, a gente se reencontrando. E eu sou fã da Vanessa desde o namoro, então eu fiquei muito emocionado, Bárbara, quando eu encontrei a Vanessa. Eu falei, nossa, olha só, a gente, né, eu tinha sempre esse pensamento, esse amor, e vocês são maravilhosas. Aqui o assunto é teatro, e o tema de hoje é o teatro de alumínio, né, pensando no fomento de novas pesquisas, esses jovens que vêm pesquisando teatro. A Escola Livre de Artes, ela tem esse papel, né, de unir todas as pessoas num pensamento, e eu sou muito curioso. Eu gostaria... Esse é um papel fundamental, porque a gente tem que questionar cada vez mais, não é? E ampliar a pesquisa cada vez mais. Cada vez mais. E para argumentar, a gente tem que conhecer, né? É fundamental que a gente conheça a nossa história. Então, é um trabalho importantíssimo e a gente fica super feliz de poder ajudar. E a primeira coisa é a curiosidade, né? A curiosidade, eu sou muito curioso e sempre, né, a gente já estudou, já ouviu falar sobre o teatro de alumínio, mas eu queria a visão da Bárbara e da Vanessa, aqueles detalhes, aquelas curiosidades especiais, os segredos dessa trajetória maravilhosa do teatro de alumínio, através de vocês. Com a palavra. Obrigada, Edu, obrigada. Bom, o teatro de alumínio foi o responsável pela vinda da minha mãe para São Paulo. Consequentemente, o teatro de alumínio também foi o responsável pelo encontro do meu pai com a minha mãe. Olha que coisa importante. Portanto, consequentemente, através do teatro de alumínio, nós chegamos à nossa vida. Sim. Então, devemos muito ao teatro de alumínio. E era um projeto extremamente ousado da vovó. Ela tinha 17 para 18 anos. 17 para 18 anos, uma atriz já consagrada, mas sempre empreendedora. Porque a mamãe começou muito cedo. Ela começou profissionalmente, começou antes, mas profissionalmente, ela começou aos 14 anos na companhia da Dulcina de Moraes. E aí, aos 17, ela já tinha a sua própria companhia. Na verdade, a companhia mesmo da mamãe se fixou em São Paulo com o Teatro de Alumínio, porque o projeto do Teatro de Alumínio era para o Rio de Janeiro. Tanto que ela chegou até a conversar com Getúlio Vargas para poder fazer esse projeto, executar esse projeto lá. Mas teve uma série de entraves burocráticos que começaram a atravancar o projeto. E aí, a Secretaria de Cultura de São Paulo entrou em contato com a mamãe e com a vovó, e oferecendo
um espaço ali no Teatro das Bandeiras, Praça das Bandeiras. na Praça das Bandeiras, para poder realizar o projeto. Era aquela rixa que existia entre Rio e São Paulo. Eu botei no passado, porque isso está se amenizando cada vez mais, graças a Deus. Mas tinha uma rixa entre Rio e São Paulo, né? Então a Secretaria de Cultura de São Paulo disse: bom, se o Rio não te dá um espaço, São Paulo te dá. E aí, mamãe veio com a companhia dela para cá para montar o Teatro de Alumínio. Na sequência, a companhia veio do Rio, não é? Os atores eram do Rio, porque era oriunda de lá. E aí o galã da companhia não se adaptou em São Paulo e quis voltar para o Rio de Janeiro. Ou seja, pediu as contas. A companhia ficou sem galã. Ficou sem galã. E o primeiro espetáculo que iam montar era A Senhorita Minha Mãe, com direção do Rudyard Jacob. Rudyard Jacob era um diretor italiano, fantástico, daquela turma dos italianos que trabalhavam no TBC. E ele fazia televisão também, que estava começando. A televisão estava começando. E aí, como a companhia ficou sem galã, a mamãe resolveu abrir testes, né, para conhecer o pessoal aqui de São Paulo. E o Ruggero, então, sugeriu um ator que estava trabalhando com ele em televisão e que ele achava que podia servir, que tinha o perfil certo para o personagem, que era um muito bom ator, chamado Paulo Goulart. E aí ele foi fazer um teste e passou. E foi assim, então, que começou que teve o encontro do meu pai com a minha mãe lá no Teatro de Alumínio. Mas eles só começaram a namorar depois da estreia, depois. Depois da estreia. E a Vanessa com os textos, eu sou de uma família, minha irmã é 6 anos mais velha do que eu e sempre me puxou desde pequenininho para os bastidores. E eu sempre brincava com os textos, a gente anotava a pronúncia das amigas da minha avó. Eu queria saber da Vanessa, né, nesse caminho todo, com essa trajetória, com os textos, como que era a Vanessa criança dentro disso e aprendendo o Teatro de Alumínio e toda essa trajetória. Assim, o Teatro de Alumínio eu ouvi falar, né? Eu não pude presenciar, né? Nem com a mãe, né? Então a história sempre me fascinou, principalmente pelo lado empreendedor da vovó. Imaginar ela com 17 anos, levando uma companhia, criando um teatro totalmente despadronizado. Então isso sempre me atraiu, essa história sempre me orgulhou muito. Era um teatro todo feito de alumínio, por isso Teatro de Alumínio, né? E era para ser itinerante, mas ele acabou ficando fixo na Praça das Bandeiras. E essa história sempre foi o meu xodó, porque... Mas Vanessa cresceu no teatro, não de alumínio, mas no Teatro Paiol. No Paiol, né? Então, assim, com certeza, da mesma forma que o quintal da minha casa sempre foi a coxia de um teatro, no caso da Vanessa, a coxia do Paiol e os camarins do Paiol sempre permearam a minha infância e a adolescência, né? Sem dúvida. Eu ficava escondidinha, eu lembro de Divina Encrenca, uma peça que a mamãe fazia. Meu pai também estava no elenco, Eliana Fonseca, Picadinho Blá, François Couton. Era uma delícia, um espetáculo de esquetes, de comédia. O Cacá Carvalho. Essa história até que eu vou contar é do Cacá. Eu ficava na coxia. Tinha uma hora que eles trocavam de roupa muito rápido. E aí a camareira falava para mim: Vanessa, essa hora você tem que ficar quietinha aqui entre as araras, senão você pode atrapalhar. E eu, tá bom. Aí eu me encaixava ali entre as araras. E nessa hora, o Cacá, ele pegava um vaso de... ele ia trocar... Ele criou eu quietinha. Quando ele me viu quietinha entre as araras, ele me pegou e me colocou em cena.
E aí ele fez tipo assim, não, errei! E botou um vaso de flores, entendeu? Que era o cenário, ele tinha que montar o cenário. Então, antes de botar o cenário, ele fez essa gag comigo. Imagina assim, o meu coração disparou. Falei, o que vai acontecer? Talvez eu entrei em cena, ele me tirou de cena. Ué, foi tua primeira entrada em cena, não foi? Foi. Teve uma vez que eu entrei também atrás do papai. Mas era uma delícia. Foi depois. Acho que depois dessa. Gente, que maravilha esse segredo de vocês. Atrás da cegonha. Eu já tinha. É verdade. Eu fazia cegonha à tarde e à noite tinha de vida em creme, por isso que eu ficava. Que foi o seu prêmio com a cegonha, né? Isso. Foi eu falo, né? Eu sempre brinco que a Angélica vai de táxi e eu sempre vou de van. Eu sempre prefiro. Eu tenho vocês, né? Eu tenho um carinho enorme e nós nos conhecemos de outros carnavais. Eu tive, falando aqui para o nosso público, a feliz momento ali, nós fomos com a Águia de Ouro aqui em São Paulo, uma escola onde eu fiz a direção artística, e as mulheres da família Goulart eram as Marias, né? E eu ali sendo José, podendo compartilhar com vocês uma avenida. Tudo isso me traz muita alegria, e nesse momento aqui que estamos em festa, eu, como venho também dessa família teatral, e a minha irmã acabou criando aqui a Escola Livre de Artes, ela quis prestar uma homenagem. Então, vou trazer aqui com a gente, para o nosso bate-papo, uma surpresa com vocês, a Érica Boldstein aqui conosco. Oi, Érica! Que prazer ter você aqui com a gente. Direto de Paris. Oi, queridas. É muita alegria ter vocês aqui. Eu estou olhando aqui para vocês, falando, eu estava aqui nos bastidores, completamente rendida por essas histórias. Lembrei daquela letra do Caetano que diz que não há gente como a gente do teatro, gente capaz de fazer a beleza vencer para além de toda perda, né? Gente capaz de inverter para sempre o sentido da palavra merda, né? É verdade, que lindo. Você sabe da onde surgiu? Como é que surgiu merda no teatro? Bom, até onde eu sei, daqueles cavalos que viviam perto do Teatro do Shakespeare. Não é perto, não é bem perto do teatro, não. É o seguinte, as companhias, não era do Teatro Shakespeare, não, as companhias itinerantes, né, que mandembavam naquela época com umas carroças, né, indo de vilarejo em vilarejo. Então, o público que vinha assistir, uma boa parte do público vinha a cavalo. Então, se tinha muita merda, significava que tinha muito público. Tinha gente. Tinha gente para assistir. Então, daí se desejava merda. Isso é maravilhoso. Para que fosse muito sucesso, não é? A origem vem daí. E continuou, né? Depois, eu fui descobrindo que em outras línguas é de outra maneira. A última vez que eu descobri foi na aula de Comédia dell'arte, com a professora Roberta Bardi, na Faculdade de Letras. Ela disse que uma coisa que se diz é inculo alla balena. Inculo alla balena? Alla balena. Depois eu mando o card. É incrível. E essa coisa da merda, eu falei do Shakespeare porque eu lembrei daquele filme, né, Shakespeare Apaixonado, e no entorno do teatro vem a rainha, a própria rainha assistindo o teatro, quando ela sai, lotado, assim, né, os cavalos estavam todos lá fora, e aí ela fica olhando para a cara de um rapaz que estava lá, ele olhando para a cara dela, até que ele se toca e tira a capa, joga sobre a ela. Mas o significado é o mesmo, né? Sinal de que tinha bastante público. Sim, porque merda, sinal de sucesso. Sinal de sucesso. Na França é merda também. Merda, merda. E eu achava graça, o Jô Soares dizia, é merda, não pode falar bosta que não vai. Não dá certo, tem que ser merda mesmo. Tem que ser merda. A legítima. Agora, nos Estados Unidos que é break your leg, né? Em inglês, break your leg. Mas você sabe por que é break your leg? Não, pode conta. Vou contar. É porque antigamente os aplausos
além do aplauso tradicional nosso, eles também batiam os pés nas madeiras, no chão da plateia. E quanto mais barulho, evidentemente, mais sucesso se tinha, significava que o público estava gostando muito. Então, eles desejavam, na verdade, o Break Your Legs é para o público, que o público quebrasse as pernas de tanto bater. Nossa, coitado do público. Pois é. Que maravilha. Mas a origem... Não sei, pode ser até que sejam ingleses. Isso eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu vivenciei recentemente um espetáculo de dança que dois, acho que eram bailarinos, estavam na plateia, eles batiam com o pé assim no teatro de madeira, e o resto do pessoal do teatro ficou olhando assim com aquela cara como se eles fossem malucos, mas eles estavam numa torcida, né? Porque depois da pandemia... É como se fosse um aplauso, né? Era um aplauso, né? É incrível. E falar nisso também, eu quero dizer que eu fiquei muito surpreendida com a Vanessa, porque eu assisti quando veio a pandemia, né? A gente pensava que não ia fazer teatro, não sei o quê. A primeira pessoa que eu vi no teatro, dentro de um estacionamento de um shopping center em São Paulo, foi a Vanessa, fazendo um teatro assim que era interessantíssimo, e a personagem dela era incrível. Parabéns, Vanessa, eu adorei. Obrigada, Érica. A gente conversou quando você foi assistir. E eu fiquei muito feliz com a sua opinião, com o seu, Nossa, foi seu incrível. Olhar. Tem que falar do Darson Ribeiro, que esse espetáculo quem criou e quem executou foi o Darson Ribeiro, foi realmente visionário. E para a gente, né, naquele momento de início de pandemia, foi muito, muito, muito importante ter feito. Em sinal de que o teatro está sempre... O teatro é o reflexo da sociedade que ele ocupa, né? E está sempre à nossa frente. Eu lembro do Abujamra. A gente dá um passo, o teatro dá 2 passos. A gente dá 2 passos, o teatro dá 4 passos. Não é? Então, ele está sempre à frente e a gente correndo atrás. Que maravilha. E por isso que eu quis vir aqui falar com vocês, porque, assim, minha família sempre gostou muito da família de vocês, sempre acompanhou na televisão, no teatro. Eu mesma vi uma peça maravilhosa com Dona Anissete, que ela era... Gertrude Stein. Inesquecível a atuação dela, inesquecível no teatro. E eu tive o privilégio de fazer a Gertrude Stein, o mesmo texto que foi escrito para ela, pelo Alcides Nogueira, para comemorar, se eu não me engano, os 50 anos de carreira da mamãe. E anos depois, eu tive o privilégio de poder fazer a mesma personagem numa temporada no Rio de Janeiro. E dirigiu também a peça. Junto com o Paulinho, é verdade. Era uma ação de deleite. Isso poderia voltar, né, para os palcos, porque isso é maravilhoso. Está nos planos. Vamos ver se a gente consegue realizar. Eu vou assistir várias vezes quando voltar, porque... Eu não posso deixar de dizer da alegria, né? Eu acho que Bárbara, também a Beth, né? Vocês estão trazendo um conteúdo tão importante nesse momento pandêmico, de força, esperança e fé. A Vanessa, a gente conversa sempre, né? Eu acho que tem esse olhar que a família de vocês presenteia o nosso país e a todos nós no dia a dia. Eu me sinto muito abraçado por vocês diariamente, pela contribuição artística dessa família incrível, por vocês, mulheres fortes e de verdade, né? Gente como a gente de teatro e gente de verdade. A gente resiste, né? Bom, estou estreando agora, dia 1º de outubro, no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, uma delícia de espetáculo. Chama-se As Meninas Velhas. Que maravilha! É uma delícia. É um texto do Cláudio Tovar, do eu, a Lucinha Lins, a Nádia Nardini e a Divina Valéria. Que maravilha! É uma delícia, com a direção do Tadeu Aguiar. Que maravilha! Eu estou muito animada, porque é um espetáculo assim, sensível, gostoso de assistir. Você ri, você se emociona, você se identifica. Então, estou muito curiosa para ver também a reação
do público nessa retomada, porque nós vamos fazer com evidente que com todas as medidas de segurança, sem ser com a lotação da casa, eu nem sei, acho que é 30%, 40% da lotação da casa. E esse teatro que nós vamos fazer também, que é o Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, que é o antigo Teatro Manchete, nessa reforma do teatro, eles fizeram até uma ideia bastante curiosa, bastante inteligente, porque eles abriram para os dois lados o palco. Então, de um lado é o teatro tradicional, com a plateia tradicional, mas você pode inverter, abrir o que seriam os fundos do teatro, e aí você tem uma plateia ao ar livre. Sabe? Então, olha, deixa eu pedir desculpa para você, que eu estou no meio de uma mudança. E aí, de vez em quando, entra uns barulhos que a gente não tem controle. Não tem problema. Mas é a coxinha, faz parte. É a coxinha. Assim, a gente sabe o tom. Hoje em dia a gente está nesse mundo do teatro que é híbrido, aparece o palco. É verdade. Estava exatamente isso. Abre outro lado, apareceu. Eu agradeço muito, olha, todos participando aqui do nosso programa, trazendo essa contribuição maravilhosa e essa troca. Eu falo que tudo que é bom continua amanhã, né? Então, esse programa não termina nunca, porque as pessoas vão comentando, vão mandar perguntas, a gente responde, e esse é o nosso caminho. Edu, que todo mundo acompanhasse pelas redes sociais, né? Assim, eu acompanho, Bárbara, as mensagens, quando você diz um texto, eu me comovo quando você diz palavras, quando você transmitiu todas essas mensagens de fé, de força. Esperança. Nós aqui de esperança, Vanessa, as coisas que vocês têm feito tem sido luz, força e esperança para todos, no Brasil, fora do Brasil, para todo mundo que compreende a língua portuguesa, consegue ouvir vocês têm posto esse talento a favor da humanidade, da positividade, da espiritualidade. Então, a bênção, eu peço a bênção a vocês, que são gigantes do nosso teatro. Quero agradecer àqueles que nos precederam, né, na família de vocês e a vocês. É incrível a gente estar aqui junto hoje e bênçãos, né? Bênçãos, longa vida, sucesso. Para vocês também. Muita merda, e é com esse barulho da coxinha viva a gente termina esse programa maravilhoso. Eu agradeço profundamente as duas que estão no meu coração, sempre, e assim continuamos. Eu fico muito honrado, essa primeira dupla, o primeiro par aqui, não poderia ser outras pessoas a não ser Bárbara, Bruno e Vanessa Goulart. Muito obrigado, Érica, pela participação. E o nosso público, agora nos despedimos do nosso público. Beijinhos, vamos para o público. Agradeço mais uma vez a participação de todos e até semana que vem com mais um programa Par ou Ímpar. Até já.